Olá, esse é o DA, Design e Arquitetura, aqui na AltV e também nas plataformas digitais. O programa é produzido pelo Por Dentro da Mídia e nesta edição traz mais um capítulo da série especial Copa do Mundo Rússia 2018. Faltam menos de um mês, exatamente 27 dias, para a Rússia ser a sede do Campeonato Mundial de Futebol. E para que todos nós também aí fazemos a partir dos jogos a incursão aí de conhecimento pela história, costumes e também tradições. A arquitetura é muito aí expressiva e vai aí revelar também muitas passagens e pontos históricos que a partir de junho você vai ter aí todos os detalhes. Para esta viagem aí entre os 12 estádios, nos quais vamos ter as partidas, gols, comemorações e muitas competições, vamos a partir também desse programa especial falar com quem já está aí com as malas prontas e vai seguir para a Rússia também no início do mês de junho. Recebo o jornalista Elcio Padovez, que é jornalista formado aí pela Unesp de Bauru. Atualmente aí mestrando em comunicação pela Faculdade Casper Libero, com o tema de mestrado, os símbolos da cultura russa na construção da Copa do Mundo de 2018. Tem uma longa relação com mega eventos esportivos, seja como jornalista, como pesquisador. E está aí com tudo pronto e tudo aí também aí revelado a partir de estudos e esta circulação de informações que ele fez aí por meio de palestras e também aí fazendo hoje esse nosso especial participando desta maneira aqui no estúdio. Bem-vindo, Elcio, muito bem. Eu estou feliz por estar seguindo com essa série especial e hoje, mais feliz ainda, recebendo um parceiro, né, uma pessoa que se preparou para a Copa do Mundo. Bom dia, Luciana. Prazer estar aqui, agradeço o convite e é muito bom poder falar sobre Copa do Mundo e dentro dessa carga simbólica e cultural que a gente se propôs a trazer aqui, tendo a arquitetura como uma das peças-chave. Copa do Mundo sempre traz aí relatos, também traz muitas informações e essa possibilidade, porque afinal, abriu um jogo, iniciou um jogo, o antes, o durante e o pós-jogo você vai receber para os meios aí digitais e também por todas as mídias informações sobre o que é ali as seleções que estão nas disputas e também o que é aquele cenário, o que é aquele estádio. Isto são símbolos que vão ficar aí marcados também durante essa competição. E por aí que eu queria começar, já que você buscou se preparar e tem já essa bagagem de informações. Hoje, cada vez mais, os símbolos para as sociedades são importantes e ali sim revelam muito da história e da formação. Sem dúvida. O que a gente pode contextualizar como um símbolo, né? A primeira contextualização é que ele é um signo, ele é uma comunicação não verbal, então ele aparece por meio de imagens, por meio de sinais que muitas vezes passam despercebidos no nosso dia a dia, né? Então, o que seria o símbolo russo tradicional? O primeiro deles, né, eu até trouxe a camisa da seleção. Muito bem, aqui, ó. Né? E vocês podem ver Qual essa é? águia, né? Sim. Essa daqui não é uma águia comum, nós chamamos de águia bicéfala. Ela também está em livros, para quem coleciona o álbum de figurinhas, também se encontra no brasão da Federação Russa de Futebol, em toda a comunicação russa, dentro do Kremlin. Essa águia, ela é muito importante e ela diz muito sobre o país que vai agora, no dia 14 de junho, sediar a 21ª Copa do Mundo de Futebol. Falta aí pouquinho, né? 27 dias. Vamos ver Exato. mais esse símbolo que Vamos é lá. a águia, né? A gente selecionou aqui também pela produção. Elcio, quando a gente vê sempre duas, né, cabeças de águia, né, com essas direções, mas isso também tem uma explicação, né? Sim. Para um lado está mostrando um poder e o outro uma região, é isso? Não, na verdade, esse símbolo, ele vem de herança do Império Romano. Império Romano, sim. Né? Quando Roma se divide em duas, fica Roma e Constantinopla,
Em 1453, quando cai Constantinopla, havia um plano de que Roma seria... Moscou seria a terceira Roma. Moscou, sim. E como Moscou já era a capital desse recém-país chamado Rússia, que, né, ele surge lá no século IX, ele começa a ter essa ideia de que ele vai substituir Roma e ele herda esse símbolo. Olha, porque ali os também símbolos mais viajam pelos séculos, eles vivem mais que os homens, né? Então, essa águia bicéfala, como a gente chama, ela tem uma cabeça voltada para o Ocidente e uma cabeça voltada para o Oriente. Então, tá, essas informações mais geográficas, né? Quais são aí os continentes? São as duas regiões do mundo, né? Sim. Ocidente e Oriente. E como essa águia ela está sempre atenta a tudo que vai acontecer, ela sempre tem essa cabeça voltada para o Ocidente, mas ela não descuida de olhar, de vigiar o Ocidente. E se nós pegarmos a Rússia, que é um país continental de 17 milhões de quilômetros quadrados, ela conversa tanto com a porção ocidental quanto com a porção oriental do mundo. E se for fazer um comparativo em extensão com o Brasil? Ela dá 2 vezes o Brasil, mais ou menos. Um pouquinho a mais, né? Isso tudo, né, gente? Daqui 27 dias, mais detalhes, mas a gente está antecipando. Acho que esse clima, né, que a gente acaba vivendo, né? A preparação para a Copa do Mundo, né? Essa possibilidade, essa abertura. Você está sentindo nos meios de comunicação, já que você está aqui com a gente também como parceiro, jornalista, e o interesse também de quando a gente tem frentes, né, de interesses nessa distribuição, nessa comunicação, nesse compartilhamento de informações? Sim, é até parte da minha pesquisa, é parte do meu trabalho como jornalista. Eu senti na cobertura da Copa do Brasil para essa, que os veículos aqui no Brasil, eles investiram muito em tentar entender melhor a cultura russa, como ela é, porque a Rússia é um país extremamente complexo, assim como o Brasil, só que ela tem um apego às tradições e a cultura... E o forte político, né? Que nós não temos. As sequências, os movimentos, tudo muito curto, em 200 anos, essas transformações, né, Exato. Elcio? Então, eu sinto que, assim, a Folha de São Paulo, o Estadão, TVs, a Rede Globo, eles estão com essa preocupação de entender, até de mandar profissionais 1 ano da Copa, 1 ano e meio, e trazer para o público brasileiro essa vivência de cultura, até porque é um reflexo, porque antes do Tite assumir, havia uma preocupação muito grande do Brasil se classificar e a Copa estava sendo vendida primeiro como algo cultural, algo televisivo, porque independente de um país participar ou não da Copa do Mundo, ele é um atrativo midiático. A transmissão, né, de imagens, isso acaba atraindo muito. E essa águia, a bicéfala, ela também tem aí uma sequência que é assim, por ser um brasão, ela foi aí de alguma forma desenvolvida, mexer um pouco no design, né? Deixar ela um pouco mais assim leve para as impressões também, muitos materiais, né? Ela inclusive é símbolo de outros países, por exemplo, a Áustria também tem uma águia bicéfala. Ela não é um símbolo exclusivamente russo, né? Mas ela significa, pela questão simbólica da Rússia, essa divisão de regiões ou de partes do mundo. E a águia, né, sem ser bicéfala, ela significa poder, ela significa vigilância, ela é um status, ela é um símbolo de poder, né? Então, dentro dela a gente tem o São Jorge, que é o padroeiro da Rússia. Nós temos a coroa real, né, a casa imperial dos Romanov, que foram símbolos que se inseriram ao longo dos séculos, mas a essência desses símbolos não muda e não morre. Muito bem. Então, você pegar 1453 a 2018 é uma viagem bem longa e esse símbolo continua significando a mesma coisa. Essa camisa é sua, né? Sim. Tá aqui, eu vou mostrar para vocês. Eu coleciono. Daqui vocês vão sempre agora perceber, ó, por esta, né, imagem aqui, ó, é isso que nós estamos agora nesse momento falando bastante e descrevendo, e esses outros detalhes estão aqui dentro. Pode ser visto aí também muito na internet, né? A gente vai cada vez mais vai ter essa aproximação. Agora já tem informações de como que é. E esse tom
né? Essa paleta de cores, né? Já que a gente está no design, arquitetura, né? Começa aí, né? Ficou um bordô, mas ele vem da escala, né? Da cor primária vermelha, né? Esse vermelho está realmente no ambiente, né? Arquitetônico, nas ruas, nos símbolos, na atmosfera do que é a capital, né? Moscou desse jeito, mas sim, também se estende por outras cidades aí na Rússia. Vamos ver algumas imagens também. Eu queria começar, para a gente falar mais desse tom vermelho. A produção selecionou esse trecho do mapa de Moscou, porque ali a gente estamos cercando, né, a Praça Vermelha. A Praça Vermelha, levando aí o nome, né, o símbolo, né, desta cor vermelha, ela está aí também como reprodução, ali vocês veem mais, os outros pontos históricos, né, e que se tornam aí roteiros e que a gente vai ver muito daqui para frente. Ainda bem, não vamos instalar, mas vamos ter aí pela mídia impressa, pela internet, pela TV, pelo rádio, descritivo do que é essa região, né? E aí a gente já começa a ver aí essa primeira, né, Elcio, é o Museu Estatal aí de História, né? Exato. E aí, para o nosso campo mais arquitetônico, a gente tem o prédio aí de tijolos vermelhos, né? Sim, são aqueles tijolinhos ali compondo também todo este importante símbolo, né? Passando, a gente já está na igreja, né? A Catedral de Kazan, que também aí foi construída em 1625. Tem um apelo também muito importante, porque ela é do começo da década, no começo da década de 1990, ela foi reconstruída, seguindo aí seus primeiros traços arquitetônicos. Então, o tom mesmo barro, o tom mesmo tijolos, seguindo aí aparentes dessa maneira. Um pouco mais à frente, a gente tem também a área muito mais de conveniência, né? Que vai ser o espaço ali de muitos brasileiros, torcedores fazendo suas compras, porque esse templo, que fica aí também na Praça Vermelha, ele tem agora uma função que era um mercado, mas agora ele tem uma função mesmo de shopping center, né, Elcio? Russo aí, né? Ali vai acontecer tudo, né? Mas dentro de um complexo arquitetônico para realmente deixar a boca aberta e falar, puxa, tudo muito grandioso e que tem um apelo aí, né, dentro da questão mais trajetória, de história e também traços feitos ali pela arquitetura, trazendo esses portais, trazendo também esses vitrais, também trazendo esse tom, né, de ar, abertura que vem aí do teto, né? Seguindo um pouco mais, né, isso também na parte externa da região aí da Praça Vermelha, né, a gente tem Lobnoe Mestrô, é assim a pronúncia? Exato. Muito bem, eu busquei aqui, né, dentro dessa série especial trazendo. Aqui, gente, tem uma lenda que diz que o Lobnoe Mestrô era um local de execução pública, mas que não era usado para tal com muita frequência. De qualquer maneira, aí é um local na Praça Vermelha, onde ocorriam discursos oficiais e foi mencionado em crônicas como o primeiro local onde Ivan o Terrível anunciou a conquista de Kanato de Kazan. Olha a história misturada com a arquitetura, com a formação aí das camadas sociais e também aquilo que a gente falou, a trajetória do continente, a trajetória específica do território russo, ele é muito envolvente porque tudo aconteceu muito rápido dentro de espaços de 100, 200 anos, uma transformação que impactou também outras regiões do mundo. Seguindo, a gente tem agora, acho que é o mais visível, acho que é o mais citado, né, mais usado em cartões postais aí da Rússia, que é a Catedral de São Basílio. Esta catedral, que mais parece aí uma construção, né, bem colorida, muito mais jovial, né, com símbolos aí mais conhecidos de Moscou, ela foi aí, está reproduzida em milhões de cartões postais, mas ela foi erguida por Ivan também aí no período do Terrível, que foi de 1555 a 1561. Como pode, né? Tanto tempo ainda se restar e está tão bem assim, visivelmente, né? É a cultura também de cultuar e também cuidar do bem aí pela arquitetura. Já aí a gente está vendo os muros do Kremlin, também, né, Elcio? Exato. A gente tem aí o tom, né, seguindo mais para o barro, para o tijolo, trazendo esse ar, né, desse tom que a gente falou do vermelho, né? E ali
a gente está pedindo uma foto mais na lateral, porque também existe aí um culto muito importante dentro na Praça Vermelha, que é o necrópole, que são esses lugares, né, onde estão aí também os importantes nomes, né, servem ali também como local para memória, né, onde estão enterrados junto a esses muros, né, nomes importantíssimos de toda a história e também a Revolução Russa. Neste passeio, né, o que dá mais para a gente perceber? Isso eu falei de Moscou. Mas, e de um ponto, hein, gente? Isso não é tudo. Isso eu estou falando da Praça Vermelha. São mais de 7 pontos, né? Dentro da Praça Vermelha para você passear, conhecer. Imagina o que a gente vai ter pela frente. Eu acho importante ressaltar, além da questão da águia bicéfala, né, vocês podem ter percebido em todos os prédios ali da Praça Vermelha, assim como muitos outros na Rússia, nós temos a presença do vermelho, né? A gente chama de vermelho sangue. Vermelho sangue. Esse é um símbolo muito legal de analisar da cultura russa pelo seguinte, ele vem desde o tempo ali do Ivan o Terrível, século XVI, e ele vai viajar, ele vai passar pela casa dos Romanov, ali por volta de 300 anos de duração, ele vai entrar no período dos soviéticos e vai, após o esfacelamento da União Soviética em 1991, ele vai permanecer com o Boris Yeltsin e também no governo do Vladimir Putin. Então, a cor, né, seja ela na arquitetura, seja ela numa roupa, seja ela numa imagem, ela tem o caráter de informar, ela tem uma mensagem que é passada. Então, essa tradição, né, a gente só fazendo aqui uma brincadeira, um exercício, o pessoal costuma falar que o Putin ele não tem um apego tão grande ao passado e realmente ele dialoga com várias frentes. Ele fala com o presente, fala com o futuro, mas ele nunca vai perder o pé do passado. Isso é uma característica do russo. O russo tem esse apego à tradição. Vem também essa coisa assim, eles são tão frios. Nós já mostramos aqui que não. Não. Trouxemos aqui a comunidade ortodoxa, muito alegres, muito envolventes e adoram o Brasil. Então, essa cor, ele poderia ter abolido ali das comunicações porque ela faz esse diálogo com o passado. Mas não. Se você pegar tudo que tiver de comunicação da Copa do Mundo, a cor vermelha estará presente. Sim. Além da águia. Então, por exemplo, você pode fazer esse exercício quando você estiver assistindo aos jogos ou uma matéria de TV. O estádio de Luzhniki, que é o que vai fazer a abertura e o encerramento da Copa, a fachada não foi mexida. Ele é um estádio da década de 20 e foi uma determinação russa. E ficou mesmo ali em Moscou, né? Exato. Foi mexido internamente. Externamente, eles não permitiram que se fizesse nenhuma modificação. A FIFA, geralmente, ela gosta de arenizar tudo. Dá alguns detalhes, olha, precisa seguir esse traçado, Nós temos o Maracanã, que foi totalmente remodelado, foi desconstruído, e o Luzhniki não. Um outro estádio que eles fizeram, bateram o pé, falaram, nós não vamos mexer na fachada, não vamos mexer em nada da frente. Qual o Estádio Central de Ekaterimburgo, que é ali a fronteira com a Ásia. O Estádio Central de Ekaterimburgo, bem na entrada, ele já tem uma águia bicéfala enorme. O que eles fizeram? Não mexeram em nenhuma parte externa e fizeram duas alas com assentos removíveis. Eles são, né, brincaram que era tão puxadinho, mas isso é legal de falar na arquitetura, porque ali o global, que seria a FIFA, não conseguiu interferir totalmente no local. Porque, novamente, você falou isso também nas suas falas anteriores, o russo, ele preserva, né? Ele tem como a gente tem uma ligação com tradição, eles acham que tem o dobro. Sim. Não é uma coisa assim, não, vamos manter. E talvez esse vamos manter essa tradição dá essa característica, né? Parece que esse perfil deles se torna mais distante. Não. É que eles são tão regrados a seguir as tradições que o comportamento, às vezes é isso, eu não posso avançar aqui porque eu tenho que fazer assim porque a minha tradição segue desse jeito, né? Exatamente. Agora, conta um pouquinho, né? Faz um diário de viagem pra gente. Você embarca quando? Claro. Eu vou embarcar agora no dia 4 de junho, né? Essa viagem, ela já está na minha cabeça desde 2015, a primeira vez que eu desembarquei na Rússia.
E passeando por lá, né, já como um jornalista curioso que eu sou, uma pessoa que gosta muito de fuçar, eu me deparei com o meu tema de mestrado ali. Nasceu, né? Essas coisas nascem do... Olha o correlato dele, foi passear na Rússia. Você anda, você observa o dia a dia e assim como as pautas, as notícias, as histórias, elas nascem, né? Eu gosto muito da frase do Guattari, qual é? Que ele fala que fazer jornalismo é a arte de sujar os sapatos. Fazer jornalismo é a arte de sujar os sapatos. E eu gosto bastante, eu sujo bastante os meus, né? E aí eu comecei a montar um projeto de mestrado, que está em fase final agora na Casper Libero. E essa viagem... A entrega vai ser só na volta, né? Sim, mas essa viagem é o trecho final, né? Eu faço um trabalho de observação etnográfica, que é um trabalho de observação da cultura, dos costumes, do dia a dia. Então eu vou passar agora os próximos 33 dias na Rússia, vou viajar por 10 cidades-sede, observando como esses símbolos estão inseridos no dia a dia e como eles conversam com o ambiente da Copa do Mundo. Então serão quantos dias? 33. E quantas cidades? 10. 10 cidades, hein? E que diário legal, hein? E vamos acompanhar aqui, viu? Porque conversando aqui nos bastidores, já fiz o pedido. Elcio, numa parada ou outra, manda aí vídeos, fotos pra gente. Vamos entrar um pouquinho mais no clima mesmo, assim, sentir o que a sociedade, o que as pessoas, o que o torcedor, o que são os estádios, o que são essa mistura arquitetônica e também aí todos esses outros itens que compõem, né, uma atmosfera da Copa do Mundo. Vamos assistir ao vídeo de divulgação da FIFA. E você já tem aí ingressos também? Vai assistir quais partidas? Eu vou assistir 5 jogos. Meu projeto, na verdade, não abarca nada que aconteça dentro dos estádios, né? A questão técnica não é o importante, mas eu sou um fã do futebol, eu sou um fã de mega eventos esportivos. Eu tive já em 3 Copas do Mundo, pude trabalhar nas Olimpíadas aqui do Rio. Gosto muito de futebol, então comprei 5 jogos, vou Quais assistir... Quais são, hein? Eu vou assistir, sim, eu lembro que eu vou assistir 2 da França. 2 da França, muito bem. França e Austrália, França e Peru. Vou assistir um jogo da Alemanha, que é um país que eu tenho muito carinho, morei lá. Então eu vou assistir França e Coreia do Sul. Vou assistir Japão e Colômbia. E um jogo das oitavas de final, que pode vir a ser o Brasil e a Alemanha, né? Vamos torcer por você. Né? Eu não sei se vai, mas se a Alemanha passar em primeiro, já tem garantido mais um jogo de uma seleção boa. Bom, hein? E como que foi aí planejar essa logística, né? Para 33 dias e a questão também de transporte, né? Que a gente tem de uma cidade para outra, temos questões também de fusos, né? Horários, né? É um país aí com 4, né? 11 fusos horários. 11 fusos horários. E pesados, assim, diferenças, não é que é só uma hora, são realmente diferenças aí que vão ser sentidas e todo mundo vai perceber aí por causa dos horários das partidas e entender essa tabela. Como foi essa preparação? Por onde você pensou e por que você vai seguir esse roteiro? Claro. A questão dos fusos horários é legal, assim, citar, porque nós vamos ter só apenas 2 dos 11. A questão de escolher a Rússia ocidental, a Rússia mais voltada para a Europa, foi realmente um acordo com a FIFA. Com a FIFA para não ter por conta impacto. de logística, o mínimo de logística possível e que não fosse algo continental de se fazer. Então, exceto Ekaterimburgo, as outras
11 cidades, né, 10 cidades, desculpa, que Moscou vai receber duas sedes. Duas sedes. Eles estão no fuso horário de Moscou, 6 horas à frente do Brasil. Uhum. Ekaterimburgo, por já ser numa porção mais central, mais dentro da Ásia, está a 8 horas aqui do Brasil. Então você imagina que os jogos 6 lá... e outro 8. Exato. Os jogos lá estão marcados para as 13 horas, 17. O das 13 o pessoal vai ter que acordar às 7 da manhã para assistir aqui. 7 da manhã. 7. O das 17 não, e também os das 19, 21 já está... Já vai estar no clima mesmo, mais no né? clima, já é aqui começo da tarde, o pessoal gosta de fazer o seu churrasco, a festinha. E eu me preparei, já venho me preparando há bom tempo mesmo, porque essa viagem eu vou fazer toda de trem. Toda então de é uma trem. viagem realmente terrestre de observação. Sim. E por isso que você também vai em lugares que não vai estar necessariamente ali com todo voltado para a Copa. Você vai visitar outros lugares. Não, eu vou visitar a cidade Sete, mas legal. eu vou começar em Sochi, né, Sochi. que é ali já na beira do Mar Negro, é o sul da Rússia. E de Sochi eu vou subindo Rostov, Volgogrado, Moscou, até chegar em Ekaterimburgo. E lá no final da viagem eu termino em São Petersburgo. Então, é realmente uma viagem pela porção ocidental europeia da Rússia. Você vai chegar pela Alemanha? Não, eu vou chegar por Portugal. Portugal. Ah, olha, uma outra, né? Porque geralmente todo mundo está buscando aí o caminho, né? Que é o mais comum, né? E você já vai pela essa rota, por Portugal. Portugal. Tem muitas rotas possíveis, né? Espanha, França, Inglaterra, Alemanha. Tem até as rotas mais do Oriente Médio, via Dubai, via Catar. Tem muitas maneiras de se chegar à Rússia, né? Infelizmente ainda não existe uma maneira Brasil-Rússia direto. Mas é bom que você para um pouquinho numa outra cidade, faz uma conexão legal e... Então você vai passar 33 dias, vai ser logo depois que sair, aí você vai dia 2, mas você vai já com alguns dias de antecedência, porque abre dia 14 de junho, né? A abertura dos jogos, né? Futebol Mundial, dia 14. Então, o que você vai fazer nessa preparação para a abertura? Eu vou olhar realmente como esses símbolos estão inseridos já e ver como está o pré-clima. O meu planejamento é chegar em Moscou no dia 13 de junho, na véspera da abertura da Copa, já com uma ideia de mais ou menos como o país está se comportando nesse mega evento. Porque o pré é onde a cultura mais aparece e durante se aparece muito mais a venda do mega evento esportivo. As pessoas querem assistir as partidas, elas querem saber dos jogos, elas querem saber os placares. E a cultura, mesmo que ela continue sendo noticiada, ela acaba ficando em segundo plano. O pré-Copa, o pré-Olimpíada, existe uma cobertura cultural e de sociedade muito grande. Então você vai ver, por exemplo, na Globo, a série da Glenda Kozlovski com as mães de alguns dos jogadores ali passeando por Moscou. Vai ver na Folha um amigo meu, Fábio Aleixo, escrevendo um blog sobre o dia a dia que ele vive na Rússia. Museu de aviação, como que é a comida, como que é a bebida, como que é a língua. Isso tudo é parte da cultura. Olha, eu vou dar um alô aqui para Carla Cristina, Maria Eunice, Tatiane Pontes, Rosa Severo, Renata Leite, Dirce Maria Alves, Rosana Nasbar, Regina Souza, Maurício Pontes, Roseli Fonseca, Patrícia Fernandes, arquiteta, Adriana Rodrigues, Roseli Forganes, que está na França, um grande abraço, Eliene da Silva, Carlos Rossi, Dilva Maria Correia, Elaine Freitas, Viviane, Andréa Maria, Renato Pereira, Regina Biazon, Adriana Alves, Luciane Natali, Luiz Spiborgs. Hoje, um programa mais aí recheado, conteúdo especial desse jeito, recebendo aqui no estúdio, né? Quem se preparou para a Copa do Mundo e trazendo para a gente todas essas informações, que a partir do dia 14 de junho vamos ter muito mais. Para quase aí a gente concluir, né, não podemos deixar de falar da mascote, da bola, da taça, né, que são símbolos também que ficarão, né,
aí também pra gente. Nós temos ali os detalhes, né, Elcio, que são aí a bola oficial, né, que foi feita aí pela Adidas, né, relembrando, aí ela só é branca e preta, né, relembrando também cores de edições da Copa do Mundo anteriores, né. A mascote aí, que é um símbolo dentro da Rússia, né, que traz aí também um lobo, né, que é muito simpático, né, nesses traços aí, que é a Zabivaka. É Exato, isto? exatamente. E temos aí também todas as cores, né, predominando. E lembrando, né, a explicação, entendemos muito mais o porquê o vermelho também aí tá no logotipo e ao redor aí da taça. E a taça, né, ela tem esse formato de ovos, né, joias da época de czares aí para vocês. Muito feliz em recebê-lo aqui e espero que você conclua todo esse mestrado e mais ainda, né, você aí nessa incursão tão importante, né? Quando a gente tem a possibilidade de reunir aí conhecimento por meio de uma viagem tão bacana. E faço aí, deixe aberto, né? Fique à vontade, use a AltV, o Por Dentro da Mídia, faça aí também algumas transmissões nessa nossa parceria. Eu agradeço e é sempre muito bom poder falar para mais pessoas de algo que vem dentro da academia, é uma briga que eu tenho, o diálogo entre mercado e academia. Eu acho que isso enriquece muito e os dois lados têm bastante a ganhar. Então agradeço o convite, o espaço para poder falar sobre Rússia, que é uma das minhas paixões atuais, né? E poder conversar com o pessoal, explicar um pouco dessa simbologia de algo que parece inocente, parece que está ali, é um ursinho bonitinho, é um lobinho, mas na verdade tem muito mais por trás daquilo. Este foi o DA, Design Arquitetura Especial Copa do Mundo Rússia 2018. Recebemos o jornalista Elcio Padovez, que é autor de publicações e artigos sobre a história dos esportes na União Soviética, Rússia. Boa viagem e espero aí também receber notícias ao longo aí do seu período. E ficamos por aqui. Na próxima semana tem muito mais, hein? Design Arquitetura feito para você.